Eu quero lhe trazer força e energia da palavra. Por isso, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-os da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, estudamos na quarta-feira, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que esta leitura nos traga uma classe de segurança. É muito virtuosa a palavra de Deus. Os testemunhos deles são fidelíssimos. Esta palavra, como tem desígnios, os desígnios vão se manifestar. Vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eis a tua noiva, a tua igreja, o teu povo, aqueles, ó Deus, que sentiram livremente e voluntariamente o desejo de estar na casa do Pai para celebrar e render honras e louvores ao Criador. E nesta hora, Deus, em que nos reunimos, nós nos assentamos em torno de uma mesa espiritual. O pão espiritual será servido. E temos a certeza e a convicção de que ninguém sairá daqui como entrou, Pai, mas que tu falarás profundamente e os teus desígnios serão manifestados em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados, filhinhos na fé, selo do meu apostolado, aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, aqueles que foram chamados com um chamado santo e uma vocação celestial, aqueles que são dispenseiros dos mistérios de Deus, mas são meus filhos, gerados por este altar. Meus amados, o que é a espada do Espírito? Durante esses dias, o apóstolo tem falado sobre a armadura de Deus. Já conhecemos os 5 elementos da armadura de Deus. Eu tenho trazido, pela obra do nosso querido Ciro, mestre Ciro, visualizando a armadura de um soldado romano, porque Paulo assim comparou na batalha, no campo de guerra do soldado, a batalha espiritual e a armadura que o soldado vestia, traduzindo isso para a vida espiritual. Então, mostramos que tudo começa com o cinturão da verdade, né? Nossa vida está alicerçada sobre a verdade. Falamos sobre a couraça da justiça, para proteger o coração e o peito das investidas, das setas, dos dardos. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, mostrando que onde andava o soldado romano, onde anda o crente em Cristo Jesus, ele está alicerçado sobre o evangelho da paz. Falamos sobre o capacete da salvação, na quarta-feira próxima passada, mostrando que o primeiro golpe na guerra com a espada é desferido sobre a cabeça. Então o soldado usava para proteger a cabeça, a nuca e o pescoço. Falamos sobre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós estamos estudando agora, peça por peça,
Estudamos o capacete. Hoje nós vamos falar sobre a espada do Espírito. Note uma coisa, até agora nós tratamos de peças da armadura espiritual que são defensivas, que o cristão tem que usar em termos espirituais para a sua defesa contra os ataques espirituais. Hoje, o apóstolo, de forma serena, de forma mansa, equilibrada e sábia, vai tratar de uma peça ofensiva, uma arma. Até agora, as peças são de revestimento de defesa. Hoje nós vamos falar sobre a ofensiva do crente, o uso da espada do Espírito. Então, o que nós podemos fazer com a espada do Espírito? Lembre-se que nós estamos visualizando as peças de uma armadura que, na realidade, isso tem a ver com a vida espiritual, porque ninguém vai usar uma armadura romana no dia a dia da sua vida. Então, esta espada é a comparação com a espada usada pelo soldado romano. Era um poderoso instrumento na batalha. Ela é cortante. Você sabe o que a Bíblia diz, que a espada da palavra é a espada do Espírito, que é a palavra. Ela é cortante, ela separa juntas e medulas. Mas eu queria agora abrir o primeiro parênteses nesse estudo. A Bíblia está dizendo que ela é uma espada do Espírito. E essa palavra do Espírito está com letra maiúscula. Então, quando trata de algo com letra maiúscula, está se referindo a quem? A Deus. Quer dizer que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, significa que é o próprio Deus envolvido com a palavra. Ou seja, quando eu uso a palavra, quando eu uso a espada do Espírito, na realidade, é o próprio Deus que está ali envolvido, é o próprio Cristo que está envolvido. Por isso ela não é uma espada apenas, ela é uma espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, olha, amado, o soldado romano que usava a espada, se ele não fosse habilitado, se ele não tivesse habilidade para usar, ele não teria nenhuma vantagem de andar com uma espada. Você sabe que eu gosto muito de ver nos campeonatos das Olimpíadas de esgrima, né? Como é que eles dominam, e aquela habilidade, aquilo é treino. A pessoa que não tem habilidade, ela facilmente é tocada e perde o desafio. Então, eu quero lhe falar um pouco desta habilidade, porque a espada do Espírito, que é a palavra, tem que ser algo temível na vida do crente. Tem que ser algo que provoca temor no adversário. E temos que estar habilitados. Eu não posso apenas tentar entrar num jogo de esgrima se eu não tiver habilidade para o toucher. Então, amado, ouça o que eu lhe vou dizer. A maioria do povo de Deus não sabe usar a palavra. Não tem a habilidade com a palavra do Espírito. Não tem. Por quê? Tradicionalmente, as igrejas, especialmente as neopentecostais, não usam a palavra e fazem o povo depender apenas do pastor. Então, qualquer situação que a pessoa tenha, qual é normalmente e tradicionalmente? A pessoa diz, ora por mim. Então, o pastor diz, em nome de Jesus, a palavra. Ele usa a espada do Espírito, mas não habilita o povo a usá-la. Então, tradicionalmente, as igrejas nem sequer ensinam esta questão. Não sei porquê, qual a estratégia das igrejas,
Logo, não habilita o povo a usar a espada do Espírito, e a maioria não sabe usar. Então vamos lá tratar desse assunto que eu creio que é muito importante. Efésios 6,17 diz: tomai o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra. Então isso tem que estar agora na tua mente e no teu coração. A palavra de Deus é definida por Paulo como uma espada. Se a espada estiver apenas no cinto, no cinturão, ela não serve para nada. Se você tiver apenas a tua Bíblia, e você não guardar os versículos, e você não amar o estudo da palavra, e meditar todos os dias na palavra, é colocar a espada no cinturão. A espada tem que ser ofensiva. A espada não é apenas defensiva. Claro que ela é defensiva, mas ela é basicamente ofensiva. Então, olha como é que Paulo explicou em Hebreus 4, 12 e 13. Olha que precioso. A palavra de Deus, a espada do Espírito, é viva. Ah, apóstolo, quer dizer que a Bíblia não é apenas um livro de papel, palavras aqui escritas. Não, isto aqui tem vida. Você crê nisto? Olha, Deus está falando no teu coração, abra-se para isso, por favor. Então eu disse, olha, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra, ela corta, ela penetra até o ponto de dividir a alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então diga com o seu profeta, diga assim: a palavra de Deus não é a palavra do pensador grego, não é a palavra do youtuber, não é a palavra do coach, não é a palavra do teólogo da massagem cardíaca. Não, isso não vale nada. A palavra de Deus, diga comigo, é viva e é eficaz. Quer dizer que não é uma palavra morta. Não, isso não é um livro de um pensador grego. Não, isto aqui é vivo. Quer dizer que a palavra de Deus tem uma vida e tem uma eficácia, uma eficiência que qualquer outra palavra não tem. E diz o versículo 13: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Quer dizer que quando você usa a espada, a palavra, que é viva, todas as situações são manifestadas na tua presença. Então a palavra é uma espada, é viva, é eficaz, ela vai até os propósitos do coração, ela é cortante, portanto ela tem dois gumes, ela corta para lá, corta para cá, ela penetra. Portanto, nós estamos diante daquilo que eu preciso de estar habilitado, e você, no confronto e na batalha do dia a dia. Por isso eu ensinei na igreja há muitos anos, dizendo: se está na Bíblia, eu creio. E quando você começa a usar a Bíblia, você está usando a espada do Espírito. Quer dizer que quem opera quando você usa um versículo bíblico é o próprio Deus, de forma viva e eficaz, quem opera. Pastor, e quem é o inimigo contra o qual eu tenho que usar essa espada bem habilitada? Eu tenho que ter habilidade de manusear a palavra, manusear a espada. Paulo já ensinou: principados, potestades, forças dominadoras do mal, forças espirituais do mal, forças tenebrosas, agentes perversos, aquilo que é o mover sobrenatural das trevas. Então, eu dou graças a Deus, amado, porque durante o meu ministério, e já tem mais de 41 anos,
eu sempre fui um treinador rígido com esta questão da Bíblia. Sabe, nós temos um time no Brasil que perdia, ganhava, ganhava, perdia, perdia, ganhava, chamado Flamengo. Chegou um treinador de fora e ele disse: eu vou vos habilitar dentro de uma estratégia e vocês vão ganhar tudo no Brasil. E ele habilitou aquele time de perna de pau e nós ganhamos a Libertadores. Por que os outros treinadores não fizeram isso? Nós, porque eu virei casaca. Eu sou dos dois, metade do Vasco, metade do Flamengo. Para agradar a galera. Então é assim, o que houve nesse treinador que não houve nos outros? Ele treinou e habilitou um por um dos jogadores. Então, eu tenho tido cuidado de ser um treinador rígido com a palavra. Aqui não tem estudo bíblico com um versículo. Ninguém habilitado para usar esta arma, se ela não tiver o máximo efeito ofensivo e defensivo. Então, quando você está na igreja Cristo Vive, em qualquer uma das nossas igrejas, São Paulo, qualquer uma, você vê os bispos, os pastores, um versículo, 2 versículos, 3 versículos, 10, 20, 30, porque nós estamos o quê? Habilitando você a usar a espada. Porque ela é viva. Se eu colocar aqui, não serve para nada. É só um adereço. Então eu tenho sido muito rígido e encorajei os nossos bispos a fazer isto aqui na igreja local, nas igrejas, porque se eu tenho uma arma que é defensiva e ofensiva, e que quando eu a uso, o próprio Deus está implicado nisso, eu tenho que saber usá-la. Estamos de acordo? Eu tenho que saber usar. Então Paulo disse em 2 Timóteo 3, olha só, toda a escritura, que ele disse é viva e eficaz, é inspirada pelo pastor da igreja. Não, você está negando a voz do seu profeta. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. Ou seja, é a inspiração de Deus, é o próprio Deus. Quando eu digo assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, olha, naquele momento que eu uso o que é vivo, o próprio Deus está lá, nesta palavra. Então ele disse, é inspirada por Deus. Agora veja o efeito da palavra. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Você veja, se eu não vejo no ensino da palavra a utilidade para repreender, para ensinar, para corrigir, para educar, eu nunca estarei apto. É por isso que as pessoas que não têm esta habilidade e não sabem se defender e não sabem atacar, o que é que elas fazem? Ora por mim, porque ela não sabe usar a sua arma, a sua espada. Eu vou te ensinar hoje, mais uma vez. Então ele diz, toda a escritura, toda. Você sabe que para a igreja gentílica nós usamos fortemente as 14 epístolas de Paulo, a revelação da graça de Deus. E ele disse que em todas as escrituras, quer dizer que quando eu sei usar os versículos, quando eu tenho eles no meu coração, na minha mente, quando eu começo a usar como confissão, olha, às vezes você pensa assim, mas isso é clichê, dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amado, eu escapei de 2 cirurgias no joelho, só dizendo este versículo. Entrava no meu carro e colocava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor. Um dia eu não conseguia dizer estes versículos, perdão, estes degraus, e eu com um versículo, desapareceu. Sabe por quê, pastor Astolfo? Porque a palavra é viva e é eficaz.
ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa. Então eu não posso simplesmente achar que o estudo da palavra, meu Deus, lá vem mais um estudo. Amado, disto depende da nossa vida. Depois diz o versículo de número 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Quer dizer que quando eu recebo o ensino da palavra, a utilidade da palavra, a repreensão da palavra, a correção da palavra, eu me torno um homem de Deus o quê? Perfeito. Agora veja, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado. Quando? Quando eu sou ensinado, corrigido, quando há justiça da palavra, quando há o poder da palavra na minha vida. Perfeitamente habilitado. Então a palavra, a espada, é inspirada por Deus. Cada cristão que tem uma batalha espiritual com agentes perversos e satânicos o dia inteiro, tem que saber usar e lidar com a espada. Porque quando diz assim a palavra, a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra principados e potestades. Você sabe o que quer dizer? Já expliquei aqui na igreja. O que é um principado e um potestade? É um governante. Você sabe que existem governantes, agentes do diabo, amado. Agentes do diabo para humilhar, para execrar o povo de Deus, porque eles já têm a sua vida garantida, já navegam na maionese, já são devidamente acolchoados com muito dinheiro. Então, o diabo usa até um governante, seja qualquer nível que for, amado, para humilhar, para execrar, para fazer mal ao povo de Deus. Então eu tenho que estar perfeitamente habilitado. Paulo explicou isso em Coríntios, 2 Coríntios 10, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, eu não ando com uma espada de ferro na minha mão. Eu não uso a carnalidade, o berro, o grito, a ameaça, a imposição. Eu uso armas poderosas em Deus. E quais são estas armas? Esta espada, a palavra. Diz que quando você usa a palavra, você destrói a fortaleza, você anula o sofisma, a altivez que se levanta, a soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então toda a nossa vida está envolta em quê? Conhecimento de Deus. Sabe o que eu percebi no meio desta crise que se estabeleceu no mundo, e em particular aqui no Brasil? Que a maioria do povo de Deus não tem o mínimo de conhecimento de Deus. O mínimo. Ontem, um irmão da igreja me mandou tanta besteira, coisa que eu tenho até nojo, desculpa a expressão, tanta besteira, tanta... Sabe, que eu cheguei uma hora e disse: irmão, por favor, se você não puder ficar quieto, fica calado. Você está prejudicando, você está tocando terror, você está sendo cúmplice com os principados e as potestades. Então ele disse, quanto ao conhecimento, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, ou seja, eu tenho que estar de acordo com o que a Bíblia diz. Única forma de destruir as fortalezas, as investidas. Como é que eu derrubo uma investida? Reagindo com a Bíblia. Não, mas eu tenho medo de uma crise financeira. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir cada uma das minhas necessidades. Tem uma dor aqui, tem uma dor ali, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará, pelas suas chagas eu já fui sarado. Eu tenho que estar perfeitamente habilitado para esta guerra, usando a habilidade, perfeitamente habilitado, conhecedor, para que eu leve todo o pensamento cativo à obediência a Deus. Vem o dardo, vem a seta, vem o dia mau, eu tenho que reagir com o quê? Com a espada do Espírito, para envolver Deus na situação. Então o Espírito Santo
usa o poder da palavra para fortalecer, para amadurecer o cristão. Veja como é que o salmista diz no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Veja a importância da Bíblia. Como é que o indivíduo pode às vezes estar 10, 20, 30 anos na igreja, numa igreja, e não conhece bolufas da Bíblia, amado? Não conhece nada. Não, mas eu subo no monte, amém, glória a Deus. Não, porque eu jejuo, não, porque eu entro na corrente, não sei de quê. Não, porque eu queimo, eu faço. Amado, a única arma ofensiva que você tem, que destrói fortalezas, anula sofismas e altivez, e ela anula decretos satânicos, ou seja, apaga os dardos inflamados do maligno, é a habilidade da palavra. Pode acreditar nisso. Então ela tem que ser luz, lâmpada, e diz o versículos 99 a 104: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Ou seja, eu compreendo porque eu medito, porque eu me interesso em relação à Bíblia. Eu tenho interesse. A Bíblia não é um livrinho para guardar na minha prateleira ou ter lá no porta-luvas do carro. Eu tenho que meditar. Versículo 100: sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo a palavra, eu guardo os teus preceitos. Versículo 101: de todo mau caminho me desvio os pés, para observar a tua palavra. Então a palavra afasta do mal. Versículo 102: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel para a minha boca. Versículo 104: por meio dos teus preceitos, por meio da palavra, da espada do Espírito, eu consigo entendimento. Por isso eu detesto o caminho da falsidade, porque o caminho da falsidade é revelado quando você usa o quê? A palavra da verdade. Eu detesto. Diga, eu detesto o caminho da falsidade. Porque quem é que usa a falsidade? O diabo, amado. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Falsidade tem que ser detestada. O que é mentira tem que ser combatido com a palavra. Então agora veja, ela é viva, ela é eficaz, porque ela é o próprio Cristo. Quando você usa a palavra, tem a habilidade da palavra, usa a espada do Espírito com habilidade. Diz em João 1 e 2, olha só: no princípio era o verbo, logos, e o logos, o verbo, estava com Deus, e o logos era Deus. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Quer dizer que então não é um papel, é uma palavra que é Deus. Apóstolo, a palavra é Deus? Bom, você está lendo comigo, vou ler outra vez. No princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra é Deus. Quer dizer que quando eu uso a palavra, é Deus que está falando ali, é Deus que está na minha frente, é Deus que está se manifestando. Mas isto é muito importante. Versículo número 2: ele estava no princípio com Deus. Pastor, e o que aconteceu com esse verbo, esse logos, essa palavra? Diz no versículo número 14: e o verbo, e o logos, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como a unigênito do Pai. Então diz que esta palavra, ela não pode ficar apenas no logos, ela tem que sair da nossa boca com habilidade, para que ela se torne rema, vida. Pastor, então eu devo usar a palavra em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da sua vida. Quando você senta numa mesa e diz: eu abençoo em nome de Jesus este alimento, você está colocando Deus ali. Quando você diz: a minha empresa, os meus negócios são de Jesus, eu tenho a bênção da provisão, você está colocando Deus na tua vida por causa da palavra.
ela é verbo, é palavra, é logos, está aqui. Mas ela tem que sair daqui, entrar no meu coração, sair pela minha boca, e ela agora tem vida. Lembra? Esta palavra que eu creio, sai da minha boca com vida. Ela passa do logos para o rema, para a vida. Então a verdade da palavra é mais poderosa, é uma arma ofensiva, porque é a verdade. Ela é viva, é eficaz. Por isso Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra, diga comigo, a tua é a tua palavra é a tua palavra é o logos, a tua palavra é o verbo, a tua palavra és tu mesmo. Pastor, então esta palavra não vai passar, diz que passarão os céus, passará a terra, mas a minha palavra, você tem que amar esta palavra, você tem que meditar nesta palavra, você tem que guardar versículos na tua mente desta palavra, você tem que ser habilitado todos os dias com esta palavra. Senão ela vai ser um adereço no teu cinturão. Ela não vai ter efeito. Então veja o que diz em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar. Então, eu tenho que me apresentar aprovado, como um obreiro que não se envergonha de Deus, não se envergonha do Evangelho. Agora veja, vamos ler juntos? Vamos lá? Que maneja bem a palavra o logos. Eu tenho que manejar para ele ser vida, rema na minha vida. Que maneja bem. Então, o que eu estou ensinando aqui há 41 anos? A manejar bem a palavra. Então, às vezes a pessoa diz, o livro de Efésios. Já tivemos aqui gente sentada, líderes, que eu disse, abra sua Bíblia em Efésios. Ele foi lá em Gênesis. E tem um livro aqui chamado Gênesis. Pensei que era uma banda de rock. E ele está à procura. E eu já vou no 5º versículo. Ainda está aqui, Gênesis 10, 12, 18, 25, Êxodo. Tem um livro chamado Êxodo. Tem Josué. Tem Samuel. Tem Esther. E ele falou de crônica. E falou de um negócio chamado Efésios. Onde é que está isso? Sabe? Porque não maneja bem. Porque os líderes pregadores, em vez de gastarem 95, ou 75, 80% do culto ensinando o povo a manejar a palavra, a estar bem habilitado, não manejam bem. Eu vi agora, neste período, amado, quanta besteira eu tenho recebido, quanto má confissão, eu sei lá, estou aqui pensando numa palavra para não ficar muito obsceno, mas quanto erro, preferindo a palavra do mundo, em vez de receberem e confessarem o logos, o verbo, a palavra. Quando sai da minha boca, ela, como é vida, ela é rema, ela tem vida. Em vez de, não, porque morreu, porque fizeram, porque aconteceram. Amado, você sabe quais são os desígnios de Satanás. Por isso Deus nos deu uma armadura e Ele disse, agora você tem a espada. Você tem que aprender a manejar bem. Graças a Deus você tem um apóstolo que é apaixonado pela Bíblia, tem bispos aqui na igreja que amam a Bíblia, conhecem a Bíblia, vivem a Bíblia, e cada mensagem estamos ensinando a manejar bem a palavra da verdade, porque grande parte não sabe manejar a palavra. Quando tem um problema, em vez de usar a palavra, vem e diz assim, ora por mim, tem óleo, tem um pouquinho de sal, para botar debaixo da língua, para subir a pressão. Tem uma pimenta do reino, tem um cajadinho, tem uma chave de plástico, tem uma coisa para queimar perto de sabe?
e ninguém usa porque ninguém está habilitado a usar a palavra. Então, meu amado, só a palavra do Espírito nos defende, pois ela é a nossa real força no confronto, nas emboscadas, nas ciladas do mal. E hoje, igreja, mais do que nunca, as mídias estão bombardeando 24 horas. Ai daquele que não tem o capacete da salvação, é golpeado logo na sua cabeça com mau pensamento. Ligue aí, não ligue, mas se você ligasse esses meios de comunicação, logo pela manhã, amado, eles vão desferindo, eles vão potencializando o medo, eles vão gerando a covardia, eles vão infectando o coração do homem, eles vão atormentando as pessoas. Então, se eu não tenho um capacete da salvação, para não me confundir com estas questões, e se eu não contra-ataco habilitado com a palavra, esta palavra vai ser um adorno na minha couraça, na minha armadura, e ela não terá nenhum efeito. A palavra é a mola mestra para o confronto, para as lutas, para a fúria dos principados e potestades, porque, volto a dizer, há governantes que odeiam, menosprezam a fé dos eleitos. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou chocado. Eu não posso dizer nomes, claro, não quero arranjar problemas para a minha vida, mas eu estou chocado com algumas pessoas que têm cargos grandes neste país. Estou chocado. Porque as pessoas pensam e subestimam a coletividade, a sabedoria do povo. Então agora vem, porque eu quero defender o meu povo, quero defender. Para mim, a vida do povo é mais importante do que a economia. Pode quebrar a economia, pode arrebentar tudo, pode ficar todo mundo, mas o meu povo. Eu vou perguntar uma coisa: por que essa gente não defendeu o povo até agora, amado? Por que não prepararam um SUS? Nós temos dinheiro, o país é rico. Por que não prepararam um SUS? Por que agora que está uma luta para pegar um aparelho, para pegar a máscara? Por que já não fizeram isso, amado? Você sabe por quê? Porque essa gente que agora diz, eu quero defender o meu povo, e trancaram os estados. Amado, você pensa que isso aí são principados e potestades, amado. Pastor, mas nós temos uma fé racional, ouça, não existe fé racional. A nossa fé é transcendental e sobrenatural, porque ela é um dom de Deus. Quando você põe uma fé racional, você começa a usar lógica. Não, pela lógica, se morreram tantos ali, eu sou o próximo. E você chama a existência a morte para a tua vida. Agora veio o papo, a conversa furada não, porque a nossa fé é racional. Eu não tenho fé racional. Aliás, o culto é racional, a fé não, a fé é sobrenatural. É a fé dos eleitos, é a fé santíssima, é um dom da fé, não tem nada a ver com raciocínios, nada a ver. E eu vou lhe dizer, como diz o meu querido companheiro, professor Forte, fé e razão são água e azeite, amado. Não combinam. Ou você é da fé, ou você é da razão. A fé não tem razão, a razão não tem fé. A fé é uma forte convicção dada pelo Espírito Santo. Então a palavra, a pergunta que vem agora mas então por que o nosso povo aí fora está tão dinamitado nas suas emoções? Tem gente já pensando em suicídio, já tem pensando em atirar-se não sei de onde. Por quê? Por que o povo está padecendo tanto? Porque não conhece. Olha o que Oseias disse isto há centenas de anos. O meu povo está sendo destruído porque não está habilitado com a palavra, porque falta o conhecimento. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas este apóstolo é um louco, porque
Não era bom trancar a igreja, acabar com a igreja, tocar fogo aqui, acabar, fazer como Nero fez em Roma, tocar fogo em tudo. Amado, ouça, a minha vida está alicerçada sobre uma rocha. O vento sopra, todos os dias sopra vento contra mim. A chuva cai, os rios transbordam, mas a minha casa fica de pé. Ela foi alicerçada sobre a rocha. Aqui não há areia, porque quando a vida é sobre a areia, vem a chuva, vem o vento, o rio transborda e a casa cai e é grande a ruína. Então, nós não deveríamos de trancar isso aqui. Olha, ou temos um profeta ou não temos, amado. Depois de 41 anos, você tem que dar credibilidade ao seu anjo. Eu não estou aqui navegando na maionese, eu estou aqui seguindo uma direção de Deus, amado. Então, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, falta-lhe perfeitamente habilitado, treinado. Você não vai a um jogo de esgrima aí numa Olimpíada, você vai com os maiores esgrimistas do mundo, cara. Você nem vê a espada, é tanta habilidade que você nem vê o movimento. Ele treinou. Nós estamos aqui dioturnamente treinando. Aí vem uma notícia. Então cadê o treino, gente? Cadê a palavra? Cadê o logos, verbo, palavra que se faz rema, vida na nossa boca? Cadê? Então eu tenho, bispo, nós temos aí aquela estatística sobre leitura bíblica. Lembra-se que eu andei mostrando aqui há algum tempo atrás um estudo com 40 mil pessoas feito entre 8 e 80 anos. E esse estudo mostrava o engajamento das pessoas evangélicas com a palavra. E esse estudo foi feito por líderes evangélicos, cristãos, psicólogos, psicanalistas, gente comprometida, gente da verdade. Não é gente mentirosa que está esperando um cargo público, é gente comprometida com a verdade. Eles disseram o seguinte: esse estudo disse, se eu ler a Bíblia uma vez por semana, não acontece nada na minha vida. Eu peguei a espada, embainhei. Se eu ler a Bíblia 2 vezes por semana, já estou tirando do cinturão. Se eu ler 3 vezes por semana a Bíblia, eu já pego na espada, mas não estou habilitado. Mas essa pesquisa diz que se eu, no mínimo, ler 4 vezes por semana a Bíblia, olha o efeito da palavra, mano, olha. 4 vezes por semana diz que algo acontece muito espiritual, há um impacto radical na vida, mano, um impacto. Diz que o sentimento de solidão reduz 30%, a raiva e a ira 32%, a amargura das relações, casamento, pais, filhos, guerra de família reduz 40%, o alcoólatra reduz 57%, o sentimento de estagnação, acabou, vou morrer amanhã, reduz 60%, a ligação e a dependência da pornografia reduz 61%, a vida da fé aumenta 200%, a pessoa passa a confiar na palavra, o seu engajamento com a igreja aumenta 230%. Você sabe por quê? Porque a palavra é viva e é eficaz. Ela é viva, ela é logos, ela é o próprio Deus, que entra no meu coração pelo ouvido, e quando sai pela minha boca, ela tem vida, é rema, a palavra original grega. Então, tem que saber manejar a espada, tem que conhecer a palavra, porque a única forma de você rechaçar tudo que chegar à tua vida, que você saiba ou souber que é contra a palavra, rechace imediatamente. Está na Bíblia, eu fico com a Bíblia. Porque você sabe uma coisa, o inimigo conhece a Bíblia. E claro, ardilosamente, ele usa a própria Bíblia para colocar contra a parede
o cristão que não conhece. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. Deus disse: coma de tudo, tem cajá, tem manga, tem pitanga, tem acerola, tem banana, tem melão, tem melancia. Não, melancia também embaixo. Tem melancia, tem tamarino, que o apóstolo gosta, quando não é amargo. Tem jaca congelada com creme de leite. Tem tudo para você comer. Agora, não toca nesta árvore aqui. Não, se você tocar, você vai morrer. O que o diabo veio? Não, Deus disse: mas não é isso bem. Você vai ser tão sábio quanto Deus, vai conhecer tudo que Deus conhece. Ele usou a própria palavra para emparedar Adão e Eva, e eles caíram. Então, quando alguém me liga ou manda um WhatsApp e diz: apóstolo, está muito mal, fraquinho, apóstolo, eu virei, sabe aquele sapinho que chinês come. Eu imediatamente, a Bíblia diz. Olha, eu ponho logo o verbo para ser rema. Senão eu estou com uma espada violenta, poderosa, agressiva, ofensiva no meu cinturão, amado. Estás a entender? Então, 24 horas, notícias mortíferas, algumas delas inescrupulosas, pífias, caráter unicamente diabólico. Aí vem Deus e diz em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quer dizer que quando eu uso a palavra, essa palavra tem desígnios, tem que se cumprir, amado. Versículo 12: saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós, as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça murta será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então, em vez de você ficar corona, 19, 18, 24, zika, H1, 2, 3, chikungunya, você vai dizer: em nome de Jesus, pelas chagas de Cristo, eu creio, meu Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, os teus testemunhos são fiéis, é lâmpada para o meu caminho, é luz para a minha vida, é a glória do eterno. Mas jamais será extinto o poder desta palavra, mano. Jamais. Mateus 4:4, quando Satanás atacou Jesus no deserto e disse: você não é Deus? Você não diz que é filho de Deus? Mas Satanás conhece a Bíblia, Galvão. Conhece tudo. E ele sabe quem conhece e quem não conhece. Este é que é o problema. Quando você vira um irmãozinho, não conhece. Apóstolo, mas eu sou carne. Eu também, amado. Mas eu fiz uma opção. Eu desejei muito viver esta Bíblia, amado. Estou comprometido com esta palavra. Então, quando ele atacou e disse: se você é o filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. O que o diabo quer? Que as pessoas se submetam a ele. Não era verdade que Jesus era o filho de Deus? Sim, estava falando a verdade, para emparedar Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Diga em inglês: it is written. Está escrito. Ou seja, o Logos virou o que? Rema, vida,
Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meu amado, a nossa igreja depende desta palavra. Não é a palavra do youtuber, do coach. É a palavra de Deus. É a palavra que procede da boca de Deus. Nós dependemos desta palavra. Dependemos desta palavra. Salmo 91, 11 e 12. Olha lá o que diz a Bíblia. Porque aos seus anjos dará ordem. Já deu ou não deu? Já deu. A teu respeito. Significa que você está nas palmas das mãos de Deus, amado. Não pense que Deus não sabe quem você é. Não pense que você está aqui ao léu, gravitando em torno, um satélite em torno. Não, não. Deus dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, qual é a estratégia desta igreja? Bíblia. Amado, eu creio. Este é o preço do nosso compromisso: crer, confessar a palavra. Ela é uma espada do Espírito, tem que ser confessada. Paulo disse isso em 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, quer dizer que a fé é um espírito, por isso ela não é racional. Agora, tem aí umas meninas que dizem: fé é racional. Não, não, não. É o espírito da fé, então não é racional, é sobrenatural, é dom, é santíssima, é a fé dos eleitos. Então ele diz: o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, logos, o verbo, por isso eu, rema, falei. É para falar, mas só falo se eu estiver o quê? Devidamente habilitado, ensinado, treinado. Senão eu não sei usar. Eu uso uma espada do Espírito, é do Espírito, não é minha, é o próprio Deus pendurada no meu cinturão. Aquilo que eu creio, diga: eu criei, portanto já fui ensinado, eu falei. Tem que falar, tem que confessar, tem que dizer, tem que se opor. A espada é ofensiva. Tem que dizer: pastor, mas o médico diz. Tá bom, o médico diz, mas o meu Deus, ou você crê, ou você vai ficar a vida toda vindo aqui para eu abençoar a tua vida. Cada um de nós tem o espírito da fé. Sim, o espírito da fé se opõe ao espírito do medo. O medo apavora, o medo contagia, o medo enfraquece, o medo adoece. Então, vamos usar esta palavra do Espírito, vamos discernir os pensamentos, as atitudes contrárias à palavra, vamos levar todo o pensamento cativo. E eu vou lhe falar agora, abrindo um novo parênteses. Eu sei da responsabilidade que eu tenho de estar neste altar, então eu tenho que prover para você a habilidade de usar esta palavra, porque ela é uma espada do Espírito, em todas as áreas da sua vida. E eu quero lhe falar agora um pouquinho de saúde. Acho que é oportuno eu falar sobre isso. Eu não sou médico, eu sou advogado, eu sou psicanalista, mas eu não sou um médico. A área médica é minha esposa. Mas eu entendo algumas coisas muito profundamente na relação saúde com a Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, havia uma pessoa doente, paralisada, e diz que pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora o vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, por meio da palavra, por meio do Logos, deu a este saúde perfeita. Então agora nós vamos usar este tempo, porque eu quero lhe falar do poder da palavra para te dar saúde perfeita. Saúde perfeita. Veja o que
O sábio disse em Provérbios 4, 20 a 22, filho meu, atenta para as minhas palavras, olha os meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque essa palavra, esses preceitos, são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Então, nós estamos vivendo hoje uma pandemia. E nós precisamos de não ficar apenas na dependência da cloroquina. A Bíblia está dizendo que a palavra viva é saúde e é vida. Saúde para o meu corpo. Diz que Deus faz saúde se tornar perfeita. Eu quero agora usar alguns minutos para lhe dizer, com a palavra, nós vamos poder cuidar da nossa saúde e da nossa família. Combater as doenças. Prevenir enfermidades. Melhorar o estado de ansiedade. Ter paz. Melhorar a qualidade de vida. Porque quando você usa a palavra sabendo, agora você está sabendo, olha, a palavra também é saúde, a palavra também é vida, a palavra restaura a saúde totalmente. Então quer dizer que eu posso usar a palavra para proteger a minha vida e a minha família com o poder da palavra. Então esta palavra quebra alguns tabus que estão aí na praça. Você tem que acreditar. Se você manejar bem a palavra e confessar a palavra e usar a palavra, o teu corpo pode se tornar forte. Você pode envelhecer, porque todos vamos envelhecer, sem ser um peso para a tua família. Sem perder a racionalidade. Sem ficar numa cama debilitado. Sem ficar numa cadeira de rodas, sem se lembrar do nome dos filhos. Receba isso pelo poder da palavra, meu amado. Porque as pessoas às vezes trabalharam a vida toda, chegam à terceira idade, começam a gastar todas as suas economias com a farmácia. Vivem uma vida sem vitalidade, sem qualidade de vida. E você sabe que é a realidade da nossa cultura. Quando você vai ao médico depois dos 60 anos, especialmente o geriatra, ele diz assim para você, você está com a síndrome do homem velho, uau, da velhice. Cara, é assustador.com.br. Você tem uma síndrome do envelhecimento do homem. E você fica nervoso e diz assim, mas doutor, quer dizer que eu estou ficando velho? Ele está, se acostuma a ser velhinho, como se não existisse mais vida a partir dos 60 anos, como se a pessoa tivesse que se sentir mal, envelhecendo, porque acostume-se, você tem que ficar um velho aí doente. Amado, não vale a pena viver assim. Eu creio que a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Porque quando você abre o jornal ou lê as notícias, é assustador não saber para onde correr, amado. Então você vai correr para o caminho da palavra que cura. Jesus diz em sua palavra, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e por sua chaga já fomos sarados. Já fomos sarados, já fui sarado, já foste sarado. Pastor, mas o senhor é contra o remédio? Não sou contra ninguém nem nada, mas eu não sou a favor do que remedia, eu sou a favor do que cura. Então, quantas pessoas evangélicas têm uma chama ardendo dentro do corpo, parece que estão implodindo. Nós estamos hoje aqui para dizer que a espada do Espírito apaga esse incêndio, amado.
Apague esse incêndio da enfermidade. Diga: eu acredito nisso, meu apóstolo. Eu recebo isso. Então o caminho bíblico é um caminho que traz qualidade de vida. Se você começar a dizer: Ele me saciará com longevidade, Ele me dará seiva na minha velhice, a folha não envelhece. Isto é vida na tua vida. Então o conhecimento bíblico, meu amado, é surpreendente. É surpreendente. E quanto mais disciplina espiritual você tiver nesta igreja, mais o Espírito transformador agirá na tua vida. Isso é uma disciplina. Estudar a Bíblia, meditar na palavra é uma disciplina. E essa disciplina espiritual é transformadora. Eu quero te guiar neste caminho da vida. A palavra é viva, a palavra é eficaz. A palavra, verbo, logos, sai da minha boca como rema, como vida. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu creio que não há nada incurável. O Deus a quem servimos é o Deus do impossível. Diga isto: o Deus a quem eu sirvo é o Deus do impossível. Diga mais uma vez: é o Deus do impossível. Diga mais uma vez: é o Deus do impossível. Diga: eu tenho saúde perfeita, porque a palavra de Deus está semeada no meu coração. Semeada no meu coração. O homem era aleijado e diz que Deus lhe deu saúde perfeita. Então eu vou dizer uma coisa: se você usar essa espada, não tem peste, não tem praga, não tem vírus, não tem. Pastor, e se isso não for verdade? Azeite para a tua vida, você não está acreditando em Deus. Jesus disse: a verdade é a palavra. Ela é saúde, ela é vida. Eu recebo isto na minha vida, cara. Então nós não podemos usar a palavra espada do Espírito sem o treinamento, sem o adestramento, ouvir a mensagem, ler a Bíblia, meditar diariamente, todos os dias, amado. Quando eu vou para o meu escritório, meu quarto de guerra, eu tenho o meu altar, a minha cadeira de oração, a minha almofada de oração, a minha Bíblia. Eu oro, louvo e me agarro à palavra. Pastor, a mim me soa um pouco de fanatismo. Eu acho que o senhor é um fanático. Sou sim. Eu prefiro ser um fanático de Deus do que um fanático do carnaval, do que um fanático do mundo. Eu sou sim radical. A minha fé é radical. A minha fé é radical. Você me chama de fanático? Glória a Deus, eu aceito. Mas eu não abro mão. Por isso Paulo disse em Hebreus 5, 12 a 14: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, você passa aqui comigo 1, 2, 3, 4, 5 meses, você tem que virar mestre, porque eu estou te habilitando na palavra. Eu não estou te enganando, não estou fazendo comércio de você, não estou botando no teu bolsinho aí uma mezuzá para você guardar um pequeno coisinho que representa não sei o que de Jerusalém. Eu não estou fazendo isso, não estou te enganando. Eu não estou colocando patuás para você guardar na carteira e dizer: na hora do aperto eu puxo o meu patuá. Na hora do aperto você puxa a palavra, amado. Diz que dá saúde. Então eu profetizo agora saúde aqui nesta igreja, em todas as famílias da igreja, amado. Milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Fruto da palavra. Fruto de manejar, estar habilitado no uso. Esta palavra tem que aterrorizar o mal, amado. Pastor, mas se eu ficar 24 horas ouvindo notícias, mas, vai acontecer o que comigo? Vai morrer. Porque aquilo que eu mais temo é o que vai acontecer.
Por isso eu tenho que pegar a palavra, começar a guardar os versículos, e diz que é levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Notícia diz não sei o quê, mas a Bíblia diz. Vamos ver quem vai ganhar essa parada, amado. Vamos ver. Diz que você, passado um tempo, tem que se tornar um mestre. Mas agora você novamente tem necessidade de alguém que te ensine de novo. Você aprendeu, esqueceu, fica ouvindo o youtuber, o coach. Aí você precisa de novo. Aí fica sentado num banquinho, com uma luzinha negra, com um Shure de $5.000, trazido na malas escondidas dos Estados Unidos, sem pagar imposto, porque é muito caro, 250%. Então vamos maltratar isso tudo aí no aeroporto e tal. E aí eu fico dizendo: o teu pastor te feriu, venha para mim, esse pastor não vale. Olha, amado, a única pessoa que você pode contar nesta terra é com o teu pastor. Porque eu não fujo da guerra, amado. Não sei se você já viu a parada. Não fujo da guerra. Pastor, mas o senhor já tem... Amado, eu vou ter 700 milhões de anos. Eu creio em Deus, amado. Então agora, os teólogos que estavam aí nos YouTube, os influencers, cadê essa gente? Sumiu todo mundo. Tomaram Doril, cloroquina e se mandaram. Essa gente que ficava iludindo o povo de Deus. Porque eu já tenho clique, dá um clique, que é para aumentar o clique. Então todo mundo clica. Porque eu canto não sei o quê, porque eu faço o que eu digo. Então, cadê os coaches? Cadê os influencers? Cadê os youtubers? Agora estão, mas eles não estão porque estão de quarentena. Estamos todos de quarentena, meu amado. Abra a nossa página de internet, vai ver lá Bispo Zé Carlos mandando aí de hora em hora uma mensagem. Olha o seu apóstolo, eu ontem mandei umas 7 ou 8 mensagens, o dia inteiro estou ali, a minha mente envolvida com Deus, cada coisa que Deus vai me falando eu disparo. Tem uns que abrem, outros não abrem, outros preferem abrir as más notícias. Eu não, eu prefiro ver o que a Bíblia diz. Mas sei não, isto me soa um certo fanatismo. Tá bem. Você pode espalhar aí no teu youtuber: o apóstolo Miguel Ângelo Ferreira é um fanático. Ele acredita em Deus, ele não dá força para o demônio na igreja dele. É verdade. Espalha como vírus isso aí. Então diz, você precisa de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos? Aí você se torna necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, não está habilitado, não sabe usar. Ele é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. E criança não pode usar arma. Nem branca, nem de fogo, não pode. Então ele disse, o alimento sólido. Você está percebendo o que é um culto nesta igreja? Você que está lá no Brasil, em qualquer rincão do Iapoca ou Chuí, ou você que está nos recebendo em África, Angola, Moçambique, minha terra onde eu nasci, Angola, Timor, Cabo Verde, as ilhas, antigas colônias portuguesas, vocês que viveram como eu vivi tantos anos debaixo do domínio colonialista. Agora Deus é Deus, amado. Agora você sabe, neste momento no mundo não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, não tem ninguém. Agora está todo mundo nivelado. O ser humano sem Jesus não tem salvação. Não tem, não é nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então quando eu me alimento sólido, quando eu tenho treinamento não é vir um dia à igreja, depois ficar 2 meses sem vir, depois vir outra vez e perguntar, como me disse uma senhora, veio aqui na frente e disse, o senhor é quem? Eu disse, não sei quem eu sou o apóstolo. Eu sou da igreja há 12 anos, não lhe conhecia. Tem que ir ao oftalmologista fazer catarata imediatamente, amado.
não sabe quem é o pastor da igreja, não conhece os bispos, não sabe. Eu não sabia bem quem era o senhor, eu via o senhor de longe, tem que comprar óculos. Então eu disse, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, viu? Tem que estar habilitado, a prática. Tem as suas faculdades exercitadas, dando um culto. Mas vou lhe dizer um negócio, não existe algo mais proveitoso, mais terapêutico do que um culto. Um culto verdadeiro, né? Não é um culto de bafafá, um culto verdadeiro. Não há coisa mais terapêutica. Porque eu vou procurar um terapeuta. Você tem aqui um terapeuta. Sabe quem é o teu terapeuta? É Jesus Cristo. Pastor, mas eu preciso de um divã. Deita aí no banco, amado. Deita, faz terapia com Jesus. Senhor Jesus, eu às vezes não creio, eu fico com medo, eu fico desesperado, eu fico ouvindo um apóstolo dizendo verbo, logos, rema, e eu não sei que eu faço ao contrário, eu ponho remo, boto para dentro e fica logos, não sai nada da minha. Deita aí, pode deitar aí, agora tem espaço na igreja. Quando você tem as faculdades excitadas, você discerne não somente o bem, mas especialmente o mal. Quer dizer que o treino da palavra, o conhecimento profundo, a vida espiritual intensa, o estudo, a meditação, você não tem vulnerabilidades. Porque às vezes você pode pensar, ele está se fazendo forte, e não é nada disso. Bem, tem o testemunho aí da minha esposa e dos meus filhos. Se eu sou isso ou não sou. Pastor, mas de vez em quando o senhor não fica, fico. Não sei o que você pensou, mas fico. E o que eu faço? Corro para o refúgio. Tem madrugadas, amado, que eu chego lá, 4 e pico da manhã, que eu ajoelho e disse, meu Deus. Primeiro eu saúdo Jesus. Senhor, meu Deus, bom dia. Espírito de Deus. Olha, o negócio hoje está brabo, Senhor. Vamos lá, garoto, deita aqui no divã. O que você quer? Não, porque como é que eu vou pagar a televisão e a rádio? E se não... E o Senhor diz, mas... Peraí, mas a igreja é sua por um acaso? Não, quer dizer o quê? A igreja é tua? Não, então não... Então se a igreja é minha, quem é que provê para a minha igreja? Mas Deus... Deus o quê? Você está me chamando de Senhor, Senhor, mas o teu coração está com dúvida? Você não sabe que dúvida é do maligno? Usa a tua confissão. Eu já agarro no Salmo 91. Eu habito... E o Salmo 91... não é para você dizer assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, é para botar isso no perfeito lugar da tua vida. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Impotente, eu digo ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, o Senhor me livrará. Eu ponho isto aqui na minha vida pessoal. Todo dia eu me agarro 91. Depois eu vou para Efésios 6, 10 adiante. Revestido, fortalecido na força do teu poder. E chega uma hora, amado, que eu começo. Todo decreto do mal, todo principado, toda potestade. Estou lá gritando com os meus livros, com o meu quadrinho da Salmo 91. Eu fico... E a Bac está ouvindo, batendo panela lá embaixo. Glória a Deus! Ela hoje disse, hoje eu tive que bater panela, apóstolo, tinha que panela. Foi eu, desde as 5 da manhã batendo panela e dá uma ressonância no meu escritório. Para com as panelas, por favor. Então, quando eu termino de me revestir e de usar a espada, amado, agora levante-se e vai tomar café com leite. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, isso não é soberba nem vaidade.
Mas eu creio em Deus. Eu creio. Eu creio em Deus. Eu creio. Eu creio nos testemunhos fidelíssimos. Isso não pode falhar. Não pode falhar. E eu termino com 2 Timóteo, uma exortação. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Como é que eu vou pregar se eu não conhecer? Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com longanimidade, com paciência e doutrina. Versículo 3. Haverá um tempo, e chegamos a esse tempo, que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, youtubers, coaches, teólogos de treinamento à distância, não sei o quê. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, sentindo coceira nos ouvidos, amado. Otite. Otite. Está certo? Otite. Tudo que é tite quer dizer inflamação. Otite. Versículo número 4. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Se você se recusa a dar ouvidos à verdade, você se entrega ao quê? A fábulas. Está entendendo? O poder da palavra. Se eu não der ouvidos ao logos, ao verbo, para ele ser na minha boca vivo e eficaz, o rema, a vida da palavra, eu me entrego a fábulas. Eu vou lhe dizer, o povo brasileiro está num pânico, entrega a fábulas. A igreja tem que se posicionar, a igreja tem que reagir. Versículo número 5. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Sobriedade quer dizer equilíbrio. Sobriedade. Adianta alguma coisa você estar ansioso? Você acrescenta alguma coisa? Não, é acrescentar doença. Suporta as aflições. Então, temos que suportar. Quarentena, meu amado, é uma aflição. Eu vou lhe dizer uma coisa, ou os casais na quarentena se unem, ou vai sair paulada uns com os outros. As pessoas não estão habituadas a ter quarentena. As pessoas, agora é obrigado. Aumentou, diz a bispa, 40% a violência doméstica. O que tem de pessoa dando queixa em delegacia, que o meu marido me agrediu, que a minha mulher deu uma mordida, que o meu filho me arrancou o cabelo, que as pessoas sequer sabem conviver em família. Disse, ser sóbrio. Diga, eu sou sóbrio. Suporta as aflições, tem que suportar. Este é o momento que temos que suportar. Agora, faz o trabalho do evangelista. Tenha desejo de ver Jesus sendo pregado, tenha vontade que isto aconteça, tenha compromisso que isto aconteça. Faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Você tem um ministério de reconciliação, você tem um ministério de vida, você tem um testemunho a dar, você é sal, você é luz. Você tem que usar perfeitamente habilitada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o logos de Deus, que é o rema de Deus na tua boca. Tem que usar isso cabalmente. Então, mande versículos bíblicos, telefone às pessoas, mande mensagens de fé, de esperança. E deixe que Deus faça justiça nesta terra, meu amado. Deixe que Deus faça justiça nesta terra. A palavra é viva. A palavra é saúde. Reaja com a palavra. Quando você diz um simples versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você está dizendo, não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, não vai faltar paz. Pode ter um arranca-toco em casa, pode ter um arranca-toco, mas não vai faltar paz, amado.
Pastor, mas na minha empresa tem pauleira. Tudo bem, pode ter pauleira, mas o Senhor é meu pastor e nada. Pastor, e se Ele não é o meu pastor? Falta tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Diga nada. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, não vai faltar paz, não vai faltar nada. Amado, começa a receber essa palavra. Diga com os seus lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga, nada me faltará. Você que está calado, diga, nada me faltará. Você que está falando baixinho, diga, nada me faltará. Diga uma vez mais: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga, nada me faltará. Diga, nada me faltará. Nada me faltará. Diga, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Lembra-se que esta palavra não volta vazia. Essa palavra não volta vazia. Diga mais uma vez: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está afirmando que você crê, hein? Então vamos terminar. Você diga o teu nome, eu vou dizer o meu nome. Miguel, o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor e nada me faltará. Diga com o seu nome, eu vou dizer o meu. Miguel, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará nada à minha família, não fará nada aos meus empreendimentos, aos meus negócios, à minha fonte de renda, nada me faltará. Eu creio nesta palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra é cortante, essa palavra sai da minha boca porque eu creio com o meu coração. Eu tomo posse desta palavra, eu uso esta palavra como uma espada do Espírito. Ela está agindo, ela está provendo, ela está dando saúde, ela está refazendo, ela está recriando, ela está agindo. Shakamanta korobarabasareondará. Aleluia, aleluia. Ela não volta vazia, ela não volta vazia. Ela traz saúde perfeita, ela é saúde, ela é vida. Mandamos esta palavra através das mídias. Onde houver uma pessoa doente, receba saúde perfeita. Shakayonte ramassoro manderia. Ripepera seque. Undele bassori andeleo romantria. Agora é a hora, amado. Este culto foi um divisor de águas. Ou você sai daqui por cabeça, amado, ou o mundo te engolirá, amado. Ou as notícias pífias, inescrupulosas te dominarão. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. É saúde. É saúde. É rigidez, é saúde, é milagre. Cheiro malasequemeando. Caiam por terra os inimigos de Deus. Tudo aquilo que impede o bem-estar do povo brasileiro, Deus. Qualquer decreto que seja contra a vida deste povo, Pai, caia por terra. Sejam anulados todos os intentos do inimigo neste país. Sejam anulados todos os intentos, todos os decretos satânicos, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Em o nome de Jesus.